Olá, advogadas e advogados! Sejam muito bem-vindos ao English for Lawyers. Eu estou gravando esse vídeo para poder me apresentar para vocês, contar um pouquinho da minha história, da minha formação e também apresentar para vocês a minha proposta aqui para este canal. Meu nome é Nubia Domingues, eu sou formada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e eu sou também mestre em Direito Empresarial Internacional e Europeu pela Trinity College Dublin, na Irlanda. Eu sou também legalmente habilitada para atuar como advogada, tanto no Brasil quanto em Portugal. E hoje eu atuo como servidora pública. Eu estou lançando este canal para poder compartilhar um pouquinho da minha jornada com você, que está começando agora ou que talvez já começou há algum tempo, mas que precisa agora desenvolver o seu inglês jurídico para poder conquistar novas oportunidades no mercado de trabalho ou para poder crescer profissionalmente. Nesse vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para você poder entender o que me levou a montar este canal. Como eu havia dito para vocês, eu me formei em Direito pela UFMG e alguns anos depois eu me mudei para a Irlanda e eu morei lá por 2 anos e meio. A Irlanda, para quem não sabe, é um país que adota como idioma oficial a língua inglesa e que adota como sistema jurídico o sistema do Common Law. Inicialmente, eu cheguei lá como estudante de inglês. Na época, eu estava estudando para o IELTS, que é um teste de proficiência em língua inglesa que é aceito pela maioria das universidades que oferecem cursos de graduação e pós-graduação em inglês. Foi nessa época que eu fiquei sabendo de uma bolsa de estudos que estava sendo oferecida na época pelo governo da Irlanda para poder estudar na Trinity College Dublin. A Trinity é a faculdade mais antiga e mais renomada da Irlanda e ela foi fundada em 1592 pela Rainha Elizabeth I. O detalhe era que só tinha uma vaga para estudante estrangeiro para todos os cursos de pós-graduação da universidade. Então vocês podem imaginar que era uma bolsa bastante concorrida e eu tive a felicidade de ser escolhida para poder receber essa bolsa e foi um prazer enorme ter tido a oportunidade de estudar nessa universidade. Na Irlanda, depois que o indivíduo conclui um curso universitário, ele se habilita para poder receber o Stamp 1G. O Stamp 1G é uma modalidade de visto de trabalho que te permite trabalhar em horário integral. Porém, ele expira após 1 ano e, pelo menos no período em que eu morei lá, não podia haver renovações depois desse período de 1 ano. Mesmo assim, era uma oportunidade interessante em algumas áreas em que faltavam profissionais lá na ilha, porque o profissional poderia ingressar no mercado de trabalho nesse tipo de visto e depois, se a empresa entendesse que queria permanecer por mais tempo com aquele profissional, essa empresa poderia patrocinar uma outra modalidade de visto de trabalho que permitiria àquele empregado conseguir residência permanente na ilha. Só que na área jurídica era um pouquinho mais complicado. Isso porque era uma área que era bem mais saturada, havia muito mais oferta no mercado interno. Então, por isso, se você não tivesse um passaporte europeu, que era o meu caso, era bem mais restritas as oportunidades no mercado de trabalho, porque as regras para contratação de estrangeiro nessas áreas eram bem mais restritas. Apesar dessas particularidades da área jurídica, eu consegui um estágio na área trabalhista. Eu trabalhei numa empresa de recrutamento e seleção. Nessa empresa, eu redigia guias para poder orientar as empresas clientes quanto à legislação trabalhista do país. Eu redigia também alguns outros documentos jurídicos, como contrato, dentre outros. Eu realizava também pesquisas jurídicas, além de outras atividades. Então, depois de toda essa experiência, de ter feito um LLM todo em inglês, ter redigido uma dissertação ali em que o documento com todas as partes ficou com mais de 100 páginas, ter trabalhado um pouquinho na área, o que eu percebi foi o seguinte, é que uma coisa é você ser fluente em inglês, outra coisa é você dominar o inglês jurídico. Para poder se comunicar em inglês dentro de um contexto jurídico, é preciso a gente dominar o vocabulário técnico da área. Na área jurídica, a gente utiliza muitos jargões, muitas palavras que não fazem parte do cotidiano normal. Além disso, na hora de redigir documentos, além de saber essas expressões e palavras típicas da área jurídica, é preciso também você conhecer a estrutura que aqueles documentos têm na hora de serem redigidos em inglês.
O nível de formalidade que nós utilizamos na área jurídica normalmente também vai ser bem superior àquele que nós somos preparados aqui no Brasil para poder se comunicar em inglês. Além disso, há uma série de diferenças entre o nosso sistema, que é um sistema de civil law, e o sistema adotado pelos países de língua inglesa, que é o sistema de common law. E por essa razão, há uma série de conceitos que são típicos de um sistema e que não tem um equivalente no outro sistema. E aí, como é que você lida nessas situações? Como você traduz termos que não existem um equivalente no outro idioma? Como você conversa e explica para o seu cliente situações que envolvem o uso destes termos? Vamos lembrar também que o dicionário comum não tem a tradução para a maioria dos termos que nós utilizamos na área jurídica. Quando eu comecei a estudar direito lá na faculdade, eu tinha essa visão de que o inglês seria desnecessário, a menos que eu quisesse atuar em alguma área, como por exemplo direito internacional. Mas hoje é preciso reconhecer que a realidade do meio jurídico mudou muito. Cada vez mais nós temos investimentos internacionais ocorrendo aqui no nosso país, multinacionais que atuam no nosso território e também empresas brasileiras buscando oportunidades no cenário internacional. Independente da nacionalidade do cliente em todos esses casos, a língua que é utilizada é o inglês. Portanto, nós vemos que nesse mundo de hoje, um mundo globalizado, o inglês tem assumido o papel de língua franca e no direito isso não é diferente. Eu tenho acompanhado as postagens de escritórios grandes e o inglês tem aparecido frequentemente como um requisito obrigatório ou algumas vezes como um diferencial para todas as vagas, inclusive até para vagas de estagiário. E, gente, como eu disse para vocês, não basta ter inglês fluente, é preciso desenvolver também o inglês jurídico. Então, foi pensando nisso tudo que nos últimos anos eu tenho buscado cada vez mais me especializar nessa área, para poder trazer a minha experiência de ter morado, estudado, trabalhado em um país que fala a língua inglesa e que adota o common law, para poder ajudar advogados, profissionais do direito a superar esses obstáculos que aparecem quando nós precisamos nos comunicar em inglês dentro de um contexto jurídico. E foi assim que surgiu a ideia do English for Lawyers. O propósito desse canal, então, vai ser estudar o inglês, mas com um foco voltado para as carreiras jurídicas. Então, aqui no canal, nós vamos focar em aprender vocabulário técnico, vocabulário que você não aprende em cursos de inglês geral e que você não vai encontrar muitas vezes nos dicionários comuns. Nós vamos também estudar a linguagem, as expressões típicas dos contratos e de outros documentos jurídicos em inglês. Nós vamos também conhecer alguns conceitos que são próprios do common law e que vão ser muito úteis na hora da gente lidar com um cliente estrangeiro ou para a gente poder compreender melhor ramos e assuntos do direito brasileiro, mas que estão sendo hoje fortemente influenciados pelo common law. Nós vamos também comparar o sistema jurídico aqui do Brasil com o sistema jurídico de outros países do common law, porque isso vai ajudar a gente a poder escolher o melhor termo para poder fazer traduções do português para o inglês e do inglês para o português. E também para quando não houver um equivalente exato, para a gente saber explicar essas diferenças para o nosso cliente. Em alguns vídeos eu vou focar mais em aspectos do common law. E o inglês jurídico, ele vai aparecer de forma mais secundária. Já em outros vídeos, eu vou focar mais na questão do inglês jurídico. E aí o common law vai aparecer só naquilo que for necessário. E eu queria fazer um pedido para vocês. Eu queria que vocês participassem ativamente nesse processo de decisão, de escolha do que vai ser tratado aqui no canal. Porque eu quero trazer temas que sejam realmente úteis para vocês. Tanto para quem já trabalha com inglês jurídico, quanto para quem está buscando aprimoramento profissional para poder conquistar novas oportunidades no mercado de trabalho. Então me ajudem a escolher o direcionamento da produção de conteúdo aqui, mas claro, sem fugir daqueles temas que a gente combinou aqui, tá bem? Então vocês podem participar deixando comentários aqui no YouTube. Eu peço que vocês me sigam também lá no Instagram, interajam comigo por lá. Eu vou tentar utilizar aquelas ferramentas, né, que o Instagram
disponibiliza para maior interação, justamente para a gente poder tentar estabelecer esse diálogo. E por último, eu queria finalizar dizendo que eu estou começando aqui de uma forma bem simples. Então, eu que estou escrevendo os roteiros, que estou produzindo os vídeos, editando tudo. Não tenho ainda um cenário legal, a edição é bem básica mesmo. Ainda faltam alguns equipamentos que eu preciso comprar, mas todas essas melhorias estão nos meus planos. A intenção é crescer, profissionalizar cada vez mais o canal, mas eu decidi começar agora utilizando os recursos que eu tenho disponíveis no momento, porque eu entendo que apesar dessas limitações técnicas, é possível entregar um conteúdo de qualidade para vocês e ajudar vocês a alcançar os objetivos de vocês desde agora. Então, eu espero que pelo conteúdo vale a pena seguir aqui e as melhorias elas virão no futuro. Então sejam muito bem-vindos a este canal, eu espero poder contribuir na jornada de vocês. Amanhã eu vou publicar um vídeo sobre as diferenças entre o Common Law e o Civil Law e também como o Common Law está influenciando o direito brasileiro. Então, se esse assunto é do seu interesse, já se inscreve para poder ser notificado toda vez que eu postar. Deixe também o seu like para poder mostrar o seu incentivo pelo meu trabalho. Me siga lá no Instagram e se conecte no LinkedIn. Os detalhes sobre os meus contatos estão todos aqui na descrição. Nas próximas semanas eu vou trazer algumas curiosidades para vocês, algumas diferenças que existem em países do Common Law para poder se qualificar como um advogado. Então não percam! See you tomorrow and bye bye!